Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Glórias a Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Faltou colocar o finalzinho e o versículo correspondente. Aqui nessa área aqui, os servos de Satanás, os macumbeiros, vinham aqui colocar lixo. Eu coloquei essa plaquinha e eles não vinham aqui só colocar despacho aqui nesse lugar. Eles vinham para cá fazer sessão de descarrego e jogar pipoca, jogar macumbaria, jogar toda a parafernália que eles usam para fazer a obra para o diabo, para Satanás, né? Porque os servos de Satanás, eles não param. Você veja, eles vêm de longe para cá, longe, trazendo os filhos a tiracolo. Vem para cá, eles vinham, né? Agora não vem mais. Eu já proibi em nome do Senhor Jesus. Tá vendo esse lugar aqui, ó? Tá limpo, ela é cheia de macumbaria. Agora eles estão indo lá para depois daquela pedra bem longe, lá em cima. Na sexta-feira eu cheguei aqui, eles estavam fazendo uma sessão de descarrego lá. E veio um fedor. Depois começou a descer pétalas do rio. Aí eu tava aqui com um casal que é vizinho daqui. Eu fui saí. Mas era um fedor. Então, os servos de Satanás, eles não param dia e noite. Assim como Satanás não para dia e noite, os servos de Satanás também não param. Então, e a gente não pode parar não, né? Por que os servos de Deus têm que dormir, descansar e parar? Não, eu não paro não. Eu chego aqui, repreendo, agora estou enchendo de versículos da Bíblia aqui. Botei aquele ali, vou botar outro lá em cima. Vou botar outro ali na entradinha da minha casa. E é assim, eles não param, a gente também não pode parar. Então, veja que quando a gente proíbe ele de fazer as coisas em nome do Senhor Jesus, ele respeita. E aí dele se não obedeceu. Eu falei, Satanás, você está proibido de vir para cá, fazer roda aqui, incorporar, porque esse lugar é do Senhor e esse lugar é do Senhor mesmo, porque Deus criou tudo para o seu filho, você não tem nada aqui. Eu proíbo você de vir aqui dançar, incorporar aqui em cima dessas pedras. Pois bem, não vieram mais. Na sexta-feira passou um grupo aqui por dentro da mata, devia ter mais de uns 10. Foram incorporar lá em cima. Aqui não incorpora mais não, em nome de Jesus. Então vou deixar um versículo para você meditar, que diz assim, é do Sermão do Monte. O hábito de julgar os outros. Não julgueis para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medidos, vos hão de medir a vós. E porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e, voltando-se, vos despedacem. Glórias a Deus pela sua palavra. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é a própria palavra. Ele é a verdade, Ele é o verbo encarnado. Ele é a palavra de Deus. Ele é a verdade e Ele veio para trazer a verdade. Veja o que diz nesse versículo. Para não julgarmos os outros. Então, nós não podemos julgar os outros se a gente vive no pecado. Todo mundo é pecador. A Bíblia diz que não há um bom sequer, todos se desviaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas aí você pode perguntar, e o irmão quando está ali no pecado, se dizendo crente, o que é que eu faço? Você não vai desnudar o pecado do outro, falar mal do outro. Você vai direto a ele e fala, fulano, de acordo com a palavra de Deus, veja, não é de acordo com a sua inteligência, é de acordo com a palavra de Deus, isso não está correto. Principalmente se ele se diz crente. Agora, se ele não for crente, irmão,
e você for chamar a atenção dele, ele vai ranger os dentes para você. Ele vai ficar irado, irmão, para você. Então aí você está, sabe o quê? Jogando pérolas aos porcos. Você está aí despedaçando. Você está aí, não pisem e voltando, diz assim, ó. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Você, irmão, você vai perder horas e horas falando para o ímpio que ele está no pecado. Você vai perder seu tempo ali, dias e dias. Você vai ademoestá-lo uma vez. Você vai ademoestá-lo com amor. Você precisa demonstrar com amor tanto o crente, que se diz crente, que está no pecado, e o ímpio. Se for um parente teu e você tiver abertura para isso, você fala. Você fala, olha, de acordo com a palavra de Deus, é isso, isso e isso. Você está no erro. Agora, irmão, se ele não quiser aceitar, se for o ímpio, ele vai ranger os dentes contra você. Ele vai ficar irado. Agora, também, se for um crente teimoso, obstinado, de cerviz endurecida, ele não vai te dar ouvido. Eu tenho um irmão aqui que se diz crente e ele capina ali para mim. Eu cheguei para ele e falei assim, irmão, porque ele fuma, ele já é convertido há anos. Eu falei, irmão, tu precisa fazer um jejum, se arrepender desse pecado e pedir a Deus para te libertar desse espírito maligno do vício. Já falei com ele algumas vezes. Ele continua no vício. Ele trabalha para um servo de Satanás que tem lá em cima, que tem um centro. E eu falei para ele ontem, falei, Senhor, me ajuda a ajudar esse irmão que está no erro. Porque você também não vai falar o que vem na tua cabeça. Eu pedi antes, eu falei com o Senhor, Senhor, me ajuda a ajudá-lo. Então eu cheguei na casa dele, a gente começou a conversar, eu fui buscar um negócio lá, e aí eu falei para ele, irmão, você sabe o que é um jugo desigual? Aí ele falou, não. Veja bem, ele já é convertido há muitos anos. Aí eu falei, olha, você presta serviço a uma pessoa que ele é um servo de Satanás e a Bíblia diz que não há comunhão entre as trevas e a luz. Irmão, ele não tem nada, a máquina dele está sempre quebrada, a máquina dele capinar está sempre quebrada, ele não tem dinheiro para nada e ele capina aqui para mim. Só que assim, ele capina para mim, mas ele é do grupo de louvor de oração, ele se diz crente. Então, teoricamente, se ele não for um crente, eu também estou num jugo desigual. Porque eu contrato ele para capinar aqui minha grama. Porque eu não tenho ninguém para capinar. Mas eu estou pensando em comprar minha máquina e eu mesma capinar. Então, veja bem. Aí eu cheguei para ele, eu expliquei que ele estava num jugo desigual. E que se ele é servo do Senhor, ele não pode trabalhar para um servo de Satanás. Mas falei com amor, falei, Edinho, eu gosto muito de você e eu quero o seu bem. Você está no pecado, pede sabedoria a Deus. E aí ele falou assim, não, eu não concordo não, porque ele é um homem bom, ele ajuda todo mundo aqui, e então eu não concordo não. Aí eu falei assim, aí você tem que discordar da palavra de Deus. E se você é crente, convertido, e você conhece a palavra de Deus, você precisa fazer o que a palavra de Deus diz. Então, assim, eu não vou mais tocar nesse assunto com ele, entendeu? Porque se eu for fazer isso, eu vou estar jogando o meu tempo fora, eu vou estar dando pérolas aos porcos, como diz aqui a palavra. Você entendeu, irmão? Você não pode ficar perdendo seu precioso tempo com uma pessoa que não quer obedecer a palavra. Então, pois bem, eu falei para o Senhor, Senhor, teoricamente eu também estou num jugo desigual. Porque se ele não quer se submeter à sua palavra, conhecendo a sua palavra, eu quero. Então, irmão, eu vou dar mais uma chance para ele. E se ele não cortar o vínculo com esse servo de Satanás, aí eu vou ter que cortar o vínculo com ele e eu mesmo vou comprar a roçadeira e eu mesma vou roçar a minha área. Eu vou ter que fazer isso. Entendeu? Porque eu quero andar e eu quero obedecer a palavra. Agora, se a pessoa não quer, aí já é problema dela. Você não vai, irmão, jogar pérolas aos porcos. Você fala 1, 2 vezes e você não vai ficar insistindo.
Veja que Jesus era o homem mais realista que já existiu na face da terra. Ele não ficava insistindo com ninguém. Ele falava a verdade na cara, ele não tinha meias palavras. Ele falava o que tinha que falar. Ele chegava nos lugares, libertava quem tinha que libertar, quem Deus mandava libertar. Ele falava o que tinha que falar, o que Deus tinha mandado falar. E dali ele saía. Ele não ficava ali insistindo com ninguém, não. E ele também não fica insistindo, batendo na porta de ninguém o tempo inteiro, não. Ele bate uma vez, aí você diz, olha, fala para ele que eu não tô. Ele bate de novo, você diz, olha, eu não tô, não. Ele não vai ficar batendo aí, irmão, insistindo com você, não. Jesus é o Filho de Deus, é o dono disso aqui tudo, ó. Ele não vai ficar insistindo aí 1000 vezes, batendo na sua porta e você dizendo que não está em casa, não. Então, irmão, não jogue pérolas aos porcos. Invista seu tempo na sua espiritualidade. Fale de Jesus, fale da palavra quem realmente quer ouvir, quem realmente quer abrir o coração. Não perca, irmão, seu tempo. O tempo não volta. Veja que em Eclesiastes diz que há tempo para tudo. Então, o tempo não volta, irmão. Não jogue, irmão, pérolas aos porcos. Não julgue, irmão, o irmão.